Bem-vindos ao programa Cuidado Idoso, onde o bem-estar e a saúde dos nossos queridos idosos são o centro das nossas conversas. Hoje estamos recebendo um especialista na área da fisioterapia, alguém que dedica mais de 2 décadas ao cuidado e à reabilitação dos nossos amados idosos. Estou falando de Wedney Prado, um profissional no campo da fisioterapia. Com mais de 2 décadas de experiência, Prado é especialista em diversas áreas que envolvem a promoção da qualidade de vida, incluindo reabilitação respiratória, ecoterapia, reeducação postural global, terapia do sono, medicina tradicional chinesa e muito mais. Wedney, seja bem-vindo ao Cuidado Idoso e eu vou começar te perguntando como a fisioterapia ela pode contribuir para garantir um envelhecimento com qualidade de vida para os idosos. Para mim é uma satisfação estar aqui no programa de vocês, programa Cuida Idoso, né, Juliana, que é muito bem conduzido por você. Eu ouço às vezes na rádio, e um programa que é saúde pública, né? E eu não podia deixar de trazer aqui alguma informação para vocês e fico muito contente de ser convidado para que eu possa sanar algumas dúvidas aí. A pergunta você fez que o que eu posso contribuir, a fisioterapia contribui, né, na saúde do idoso. Contribui muito, né, na saúde, no envelhecimento, para que a pessoa envelheça com saúde, que ela tenha um envelhecimento digno, com a musculatura dela trabalhando o tempo inteiro, com as articulações boas, porque o processo de envelhecimento, se a gente não cuida do nosso corpo, ele vai se degradando, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito especial. E com o passar do tempo, da idade, quando as células começam a morrer mais rápida, então essa recuperação também passa a ser mais danosa para o corpo. Então precisa de especialistas que saibam cuidar com os nossos idosos. Aí entra a fisioterapia. E quando a gente fala em fisioterapia, a maioria das vezes estamos acostumados a pensar assim, na fisioterapia, aquele tanque com água quente, colocando a perna lá dentro. Uma coisa para fazer depois de ter havido uma queda, uma fratura, essa fisioterapia para o idoso, ela não deve esperar chegar nesse ponto de uma queda para começar. Ela tem uma fisioterapia preventiva também? Com certeza, a fisioterapia preventiva é o que mais deve ser feito, né? A curativa, no momento que já há uma lesão, aí é um outro processo. E hoje o tratamento dos idosos da terceira idade é realmente a prevenção. Quando nós falamos em prevenção, nós falamos em saúde para a pessoa envelhecer dignamente. E como é feito isso? Né? Aí a pessoa tem que perceber que passou de uma certa idade, a pessoa já tem dificuldade para levantar, para poder ir ao banheiro sozinha, à noite principalmente, quando vai levantar da cama para ir ao banheiro. Então essas dificuldades de locomoção têm que ser rapidamente sanados para que ele tenha uma mobilidade até o final da sua vida. Então as pessoas que estão à sua volta tem que observar isso e intervir para que ele possa fazer a sua reabilitação e conseguir manter as atividades da vida diária plena sempre, até quando Deus assim o permitir. Isso é mais fácil, então, um familiar perceber? O idoso geralmente percebe? O idoso geralmente é mais teimoso. É mais fácil que um familiar esteja atento a essas ações que vão acontecendo no dia a dia do idoso? Na verdade, existem vários tipos de pessoas, né? Então, as pessoas têm pessoas muito fáceis de lidar, compreensivas, mas também têm as mais difíceis de lidar. As mais teimosinhas, né? E essas mais teimosas, aí no caso, a família tem que intervir. Sim. E tem que observar rápido o que está acontecendo, porque lá na frente vai se tornar um problema para as pessoas cuidarem, né? E quanto mais a pessoa idosa tiver sua mobilidade, a sua musculatura integrada, tudo funcionando corretamente,
embora o tempo vá causar os seus desgastes naturais da parte óssea, deficiência de músculo, tudo isso vai acontecer, mas se a gente prevenir, isso vai ser um dano mais leve ao longo do tempo. Então, dentro do processo de reabilitação da fisioterapia, é muito importante que essa pessoa vá até a fisioterapia sem estar muito degradada, para que você consiga ir moldando ela e mantendo essa qualidade de vida para todo sempre, né? Sim, e cada corpo é um corpo, então não dá para a gente fixar uma idade, né? Mas você diria assim, uma dica, um conselho, a partir de que idade que a pessoa deve prestar atenção a sinais assim e procurar já começar a agir de maneira preventiva? Então, você tocou num ponto muito importante. Hoje tem jovens que parecem idosos, Sim. e idosos que já parecem mais jovens, né? Então, a idade é muito relativo hoje. Depende muito da ação, do que a pessoa tem por objetivo na sua vida. Tem pessoas que praticam esporte desde pequeno. Então, ela vai ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida diferente, alimentação, vai ter um olhar de saúde diferente de uma pessoa, às vezes, até muito mais nova, que se dedicou só ao trabalho, só a fazer o esforço, umas noites de sono mal dormidas. Isso conta também? Muito. O sono é a regra do jogo. Não dormiu bem, o corpo não responde bem. Se eu não estou dormindo bem, é sinal que algo está indo errado. E se dormir bem é aquelas 8 horas diárias que são recomendadas ou não necessariamente? Não necessariamente são as 8 horas. O sono tem que ser um sono restaurador. E quando nós falamos em sono, eu fiz a especialidade em sono na Escola Paulista de Medicina e tinha um professor que ele nos falava muito isso, que era o Dr. Tufik e o Dr. Gilmar Prado. 2 especialistas na área, uma sumidade. Então, você tem que ter o sono REM, que é o sono restaurador, o sono profundo. Que isso, às vezes, na noite, ele pode ser uns 15 minutos, 20 minutos, mas as pessoas não conseguem, muitas vezes, entrar nesse sono REM, através da perturbação, de ter um ambiente conturbado. Hoje, muitas luzes na hora de dormir, celular na hora de dormir. O estado emocional tem que estar diferente quando você vai para a cama dormir. Tem que entender que a cama é local de dormir. Isso existe a higiene do sono, né? O que seria a higiene do sono? Quando você vai para a cama, o corpo tem que entender que a hora que eu chegar na minha cama é um local para dormir. E a pessoa, quando vai para dormir, ela liga a televisão, quer assistir um filme, quer ler um livro, pega o celular e fica lá passando lá o tempo inteiro. E isso o cérebro entende que é para acordar. Ele não entende que é para dormir. Daí a pessoa fica fritando o bife lá na cama, lá, né? Aí o que ela faz? Ela levanta. O correto, para até adaptar a higiene do sono, é você levantar dessa cama, ir para uma sala, ler um livro, assista televisão, tudo em outro lugar. E a hora que você estiver morrendo de sono, você volta e deita na cama. E dorme na cama. Até o cérebro entender novamente que a cama é para dormir, que não é para ficar lendo, para fazendo nada lá na cama. Entendeu? Porque o corpo, quando você vai ter esse sono reparador, você começa a ter uma bradicardia, o coração vai batendo mais lento, a frequência respiratória vai diminuindo, a contração muscular vai relaxando, e isso está tudo propício para que você durma bem, se você fizer tudo isso. E a hora que você deita para dormir e começa a acelerar e vê aqueles filmes de ação, aí o corpo entra em contração novamente. Aí você perde todo esse ciclo do sono. E, Ednei, falando agora sobre os desafios que os idosos enfrentam em relação à funcionalidade motora e cognitiva, quais são esses desafios? Hoje, os nossos idosos também estão antenados, né? Hoje no celular, né? Então, isso tira um pouco da cognitividade, porque celular e luz demais para o cérebro, ele acaba perturbando. Então, nós temos que colocar as pessoas para fazer atividades.
cognitiva, motora, força motora fina. Então, temos que, antigamente, a gente via os senhores de idade jogando bocha, jogando malha. Então, estavam em plena atividade, tanto na parte muscular, sociabilizando e fazendo toda a sua parte de motricidade, né? E hoje a tendência é ficar cada vez mais sedentário, sentado e olhando para a tela de celular. Então, isso acaba causando uma restrição muito grande da parte cognitiva, tudo, e você, em vez de ler um livro, sociabilizar. Antigamente, nós ligávamos para as pessoas e conversávamos para matar a saudade. Hoje é mensagem. Hoje a mensaginha é... não quero nem falar com essa pessoa. Finge que nem vê, né? Verdade. E falando da prevenção de quedas, que tipo de atividades físicas são mais indicados para idoso, para prevenir as quedas? Esse é o que eu mais atendo lá na Clínica Espaço Saúde. São as quedas. Então, os pacientes que chegam para mim idosos, que daí perpetuam na fisioterapia e vão fazer para sempre, porque essa é a indicação. É um condicionamento, é uma academia para eles a fisioterapia. Aí eles vão começar a entender que precisa da fisioterapia. Só que daí ele chegou através de um acidente. Isso que nós conversamos lá no começo do programa. Que ele teria que estar vindo antes para prevenir essa lesão lá na frente. Melhor era ter prevenido. Então, as quedas acidentais hoje acontecem dentro de casa, no banheiro, aqueles pisos molhados, onde larga molhado. Às vezes a pessoa vai com chinelo, o chinelo gruda no chão, já cai, né? O próprio tapete. Então, nós temos que arejar o lugar, né? Deixar os lugares de passagens abertos para os idosos, as mobílias afastar e sempre deixar aonde o idoso sempre está passando livre, sempre livre, para ele poder estar deambulando da melhor forma para prevenir as quedas. Geralmente é do quarto para o banheiro, vai do quarto para a sala, para a cozinha. Então, esses ambientes têm que estar sempre sem tapete, sem nada que abajur, escrivaninha, coisas que vão atrapalhar ele no dia a dia, né? Então, dentre a recuperação, quando você me pergunta o que é melhor. Então, dentro da fisioterapia, quando você vem e tem um acidente desse, por exemplo, a pessoa tem uma fratura de colo de fêmur, muito comum de uma queda. E isso leva a uma cirurgia, colocar uma prótese total de fêmur. Aí ele vem para que nós possamos recuperar. A recuperação mais difícil é o medo que ele ficou, novamente, de voltar a fazer reintegrar as suas atividades. Mas nós conseguimos deixar ele bom, vai colocando ele em pé, ele vai se sentindo capaz novamente, reestruturando a sua força muscular dentro de uma fisioterapia muito específica para os idosos. E aí ele vai ganhando a sua confiança novamente e vai entendendo que é como se fosse um atleta. Ele não pode deixar de fazer esse treino dele para que ele consiga fazer as atividades da vida diária, que ele é capaz de fazer se ele estiver frequentando uma fisioterapia bem feita. E além das atividades físicas, quais outras intervenções... Volta esse. Tá. E além da prática de atividades físicas, quais outras intervenções fisioterapêuticas são eficazes na prevenção de quedas? Hoje nós temos dentro da Clínica Espaço Saúde um leque de intervenções. Então, dentro das possibilidades para uma pessoa idosa, a primeira coisa a ser feita é uma avaliação minuciosa. Então, dentro lá da clínica, nós temos vários instrumentos que nós vamos poder avaliar mobilidade, déficit de força muscular, capacidade articular, capacidade de movimento, capacidade de disartria, capacidade de locomoção, se ele tem vertigem, se ele não tem, qual é o déficit cardíaco, qual a saturação de oxigênio, quanto de desgaste ele tem quando ele faz uma caminhada. Tudo isso tem que ser avaliado para que você consiga potencializar as deficiências dele.
Aí você vai enxergar que músculo que nós temos que trabalhar, qual a maior incapacidade dele hoje. Ele está com dificuldade para levantar da cadeira, ele está com dificuldade para abaixar, ele está com dificuldade para erguer o braço. Então aí você vai conseguir captar quais são as limitações e trabalhar, claro, o corpo como um todo. Mas essas limitações são o que mais chocam ele. Muitas vezes eles têm muito dor no ombro, bursite, tendinite, epicondilite, que são doenças que acabam pegando e eles largam, eles não tratam isso. E isso cronifica de uma forma, às vezes forma uma fibrose, e aí ele fica com aquele ombro restrito, quer pegar alguma coisa no armário, não consegue, a hora que levanta o braço, ele sente dor, é muito restringido, e isso daí ele deixa de trabalhar com esse membro, com esse braço, e aí ele vai perdendo mais massa muscular e fica com aquele ombro caído, deficiente, e daí a pessoa fala, nossa, é da idade isso daí, e não é. Na verdade, algo que já devia ter sido corrigido. Devia de ser corrigido, e isso é visto numa avaliação. Porque ele muitas vezes ele já acostumou tanto com essa deficiência, com essa limitação dele, que já não é nem queixa mais. Uma pessoa, por exemplo, entre os 30 a 40 anos, sempre trabalhou computador, digitando, e aí tem artrite, tem LER, essas coisas, e não trata, e deixa chegar bem adiante. Nessa fase de idoso, então, vai ser bem mais difícil ser tratado. Vai ser bem mais difícil, porque aí já instalou uma sequela, né? Então, tem pessoas que a gente trata lá que já tem uma síndrome que chama síndrome do ombro congelado, que ela pegou a lesão do supraespinhoso, daí foi deixando, foi para a cabeça longa do bispo, a hora que viu aquela pessoa que fica com o braço preso no corpo e não consegue nem abrir o braço. Aí tem que, muitas vezes, sofrer um processo cirúrgico, um bom ortopedista para que faça novamente essa integração desses ligamentos, desses músculos, e daí vem para a fisioterapia para que nós possamos reabilitar e voltar de novo às funções normais. Então é tudo um processo que nós, se a gente perceber, conseguimos evitar todos eles. Como nós sempre começamos a nossa palestra aqui, falando que a prevenção é o melhor caminho. Então nós temos que, e dentro dessa prevenção, a gente tem que entender que a avaliação é crucial. Então saber um profissional que tem a competência para avaliar a pessoa como um todo. Às vezes, muitos pacientes vão para mim lá na Clínica Espaço Saúde e com uma queixa de dor no ombro. Aí eu vou observar que ele não tem só a dor no ombro, ele tem a dor no quadril, tem a fascite plantar, tem o problema na coluna, e são vários problemas que levaram a dor no ombro. Não é a causa do problema. Aí a dor no joelho, por exemplo, 90% das dores no joelho não tem nada a ver com o joelho. Não. Muitas vezes é uma pisada errada, daí a pessoa começa a fazer uma caminhada, aí se empolga, já vamos correr, sem avaliação nenhuma, e está pisando torto. Obviamente, o joelho vai sofrer a consequência. Aí ele tem um pinçamento lá dos ligamentos, vai comendo um processo degenerativo dentro da articulação, e ele começa a sentir dor, e daí ele começa a compensar. E a pessoa não quer parar de fazer o que está fazendo. A hora que ele chega para uma avaliação, ele já chegou no extremo, que ele não está aguentando mais, ele já tentou de tudo persistir na situação que estava doendo. E aí que a gente tem que avaliar e entender o que foi a causa do problema. E nesse caso que você comentou do joelho, sobrepeso, conta muito nisso? Ou conta, claro. Todo sobrepeso é uma carga a mais que você está levando para o seu corpo, né? Os seus ligamentos, a sua articulação, ela foi feita para carregar um X peso, que é o do seu biotipo. Você tem o tanto de altura, tenho isso, meu peso ideal seria isso. Tudo o que for a mais é sobrecarga nas articulações e nos ligamentos. Mas então eu não posso fazer nada? Claro que pode. Aí nós vamos preparar essa musculatura, porque você tem que se exercitar, você tem que gastar energia para perder peso. Sim.
E aí é a hora que também precisamos fazer uma boa avaliação, trabalhar as deficiências musculares, corrigir as más posturas, os desníveis musculares, para que a gente possa fazer tudo da melhor maneira possível, de forma que não cause lesões ao decorrer dos exercícios. Muito bom. E falando, voltando na prevenção de quedas, a hidroterapia, ela também auxilia em termos de prevenção? A hidroterapia é fantástico, é muito bom. Todos os idosos devem fazer mesmo, né? Hoje os clubes, hoje tem piscinas e é muito... A água é um do exercício mais completo que tem. Todo mundo deveria fazer natação, praticar. Isso ajuda na correção postural, ajuda no equilíbrio, ajuda na força muscular, na mobilidade. É fantástico a atividade dentro da água. Todos deveriam fazer. E como os programas de exercício de propriocepção. Isso. Eles podem ser incorporados ao tratamento fisioterapêutico para a prevenção de quedas. Pode também ser ou não? Não, tem que ser. A propriocepção, ela vai chegar no... O que é a propriocepção? A propriocepção é onde você trabalha os ligamentos em específico. Então, vou dar um exemplo. A pessoa torce o pé. Daí a gente vai lá, imobiliza, tanto tempo parado, tudo. Ela vai tirar a sua mobilização, começa a fazer o trabalho de fortalecimento e a hora que ela vai ficar em pé, o ligamento que vai dar essa propriocepção. Então, a hora que eu passo um degrau e eu viro o pé rapidinho assim, o ligamento manda um arco reflexo para a minha coluna e manda uma resposta, corrige o pé. Isso chama-se propriocepção do movimento. E essa propriocepção acaba ficando lento quando a pessoa não trata, não faz exercícios que trabalhem esse arco reflexo. O que é o arco reflexo? Arco reflexo é uma coisa, é um estímulo muito rápido. Então, quando eu dou essa torcida no pé e já corrijo, esse estímulo nem chegou no meu cérebro. Meu cérebro nem está sabendo que aconteceu isso. Ele foi para a coluna, voltou a resposta e já falou, corrige o pé. Daí chegou lá no meu cérebro que olhou lá, nossa, torci o pé, vamos corrigir. Mas isso já foi feito rapidamente, pelo arco reflexo que nós temos no nosso corpo. E isso é o que nós trabalhamos na propriocepção, esse arco reflexo. Você, como fisioterapeuta, você encontra muitos desafios ao trabalhar com idosos? Os desafios são enormes, mas a gratificação é tão maravilhosa que a gente se apaixona pela profissão. Eu sou um apaixonado pela fisioterapia. Nós falamos lá na Clínica Espaço Saúde que nós somos uma família apaixonada, né? Porque, na verdade, toda profissão você tem que amar o que faz, porque você vai passar a maior parte do tempo fazendo isso, cuidando das pessoas. E quando você fala em cuidar dos idosos, é você se doar mesmo, porque você vai ser quase que um psicólogo deles, né? Acaba sendo um pouco, né? Porque você gera vínculo de amizade, de parceria, e o quanto que nós aprendemos com eles. As histórias de vida que nós ouvimos dentro da fisioterapia, dá para escrever vários livros de pessoas de sucesso, de pessoas que passaram com problemas familiares, com problemas sociais, de sucesso, de conseguir vencer na vida através das suas dificuldades. Nós escutamos tudo isso e isso nos revigora. E uma das coisas que eu gosto de falar bastante, e é o que nós fazemos dentro da nossa clínica lá, que é a Espaço Saúde, é pregar na santidade. Trabalhar, ser santo no seu meio de trabalho. Eu falo para ele, nós temos que ser anjo na vida das pessoas. E como que nós vamos fazer isso? Sendo pessoas boas, dando um sorriso, tratando bem. E é isso que traz a cura para as pessoas. Por exemplo, uma pessoa idosa, ela precisa ser ouvida, ela tem que ser tratada realmente como uma pessoa de valor. E nós percebemos, às vezes, que as pessoas desprezam as outras. Vai lá, faz isso aí, faz isso aí. E não é assim que funciona. Lá nós procuramos ser santos. Eu falei, todo mundo aqui vai trabalhar para ser santo
santo nessa clínica aqui. Então, nós trabalhamos direcionado para a santidade e ser anjo nas vidas dos nossos pacientes. E isso é saber ouvir e tratar com amor as pessoas, com dedicação, olhar a pessoa como um todo, não como um pé machucado, não como um ombro machucado, é uma pessoa que está ali. Então nós temos que ler e entender essa pessoa, o que ela está passando, qual o estado que ela está, o que aconteceu. Às vezes o problema do ombro é o menor, mas ela está passando por tanta dificuldade. Se eu contar para você que o maior problema de dores na coluna não tem nada a ver com a coluna, é o estado emocional dela. Eu pego um monte de gente que chega, ai doutor, eu travei da coluna, não dá para você me atender. Você vai ver o que aconteceu? Estresse. Passou por um problema emocional forte, uma perda, uma briga, um estresse muito antes. O que acontece? O músculo entra em contração, ele se contrai, ele se previne, e essa contração vai para a coluna. A pessoa já deve ter um problema pregresso, trava da coluna. E o problema não é da coluna, é a cabeça. Aí você tem que relaxar, conversar. Imagine se a pessoa, um idoso, já chega cheio de problemas e pega um ambiente conturbado. Quando que vai curar? Muitas vezes acontece isso. Às vezes a pessoa entra num ambiente de cura e não é curado, porque o ambiente não é preparado para isso. Então tem que ser um ambiente preparado para a cura. Tem que ser um ambiente arejado, um ambiente gostoso, onde tem lugares que você entra, você se sente bem. Você fala, sente à vontade. Você fala, nossa, que lugar de paz é aqui. E tem lugar que você se sente e não é repelido na hora, você fala, nossa, esse lugar não é legal, né? E é isso que nós queremos proporcionar lá no Espaço Saúde, anjos na vida das pessoas. E falando da comunidade agora, qual a importância dessa conscientização com a comunidade sobre a prevenção de quedas entre os idosos? E como que a fisioterapia ela pode ajudar nesse aspecto? Na verdade, essa comunicação com a sociedade, ela é muito legal. Cada um deveria fazer essa parte de comunicação social e ajudar dentro das suas possibilidades. Nós, na Clínica Espaço Saúde, fazemos algumas coisas de maneira a reproduzir isso para a sociedade. Então, existem as pastorais da saúde dentro das igrejas, tem os ambientes no qual a gente pode ir, a clínica vai até lá para poder orientar, fazer um dia de saúde, poder demonstrar o que pode melhorar, o que não pode, dar palestras e levar até a sociedade isso. Tivemos agora um evento, que foi um evento de esporte, que a gente ouviu agora, que é o triatlo. A Clínica Espaço Saúde estava lá para fazer o processo de reabilitação, de recovery dos atletas que logo depois que saíram do esporte, ele tem que fazer aquele relaxamento da musculatura. Então estava toda a equipe Espaço Saúde lá tratando, fazendo esse recovery, todo mundo achou maravilhoso, entendeu? Então por quê? E aí que a gente consegue comunicar com as pessoas. Se eu ficar só lá dentro da clínica, eu não consigo comunicar, né? Esse programa mesmo que nós estamos aqui é maravilhoso para comunicar, para levar, mostrar que existe muitas coisas a serem feitas, né? Sim. Às vezes o idoso ou os familiares, por falta de informação, deixam de dar assistência. Acaba negligenciando. Negligenciando, por quê? Por ignorância, no bom sentido, por não ter a informação e não saber que na cidade que você reside existe um trabalho de ponta fazendo hoje esse trabalho. E existem estratégias específicas que os idosos eles podem adotar no seu dia a dia para evitar as quedas, por exemplo? Com certeza. Isso aí a gente adota muito com eles. O que a gente faz quando a gente percebe que o idoso veio por uma queda na casa? Perfeito. Então ele sofreu uma queda, veio para a fisioterapia, e a gente tem que fazer um mapeamento dessa casa. Muitas vezes eu vou até a casa dele, vamos lá com a família, para ver como é que está a casa. E aí a gente, com o conhecimento, eu consigo fazer uma adaptação na casa de forma
Claro que tudo uma orientação, né? Para que seja feito da melhor forma possível. Como a gente falou no começo, liberar os espaços, ver qual o trajeto que ele está fazendo, uma cama adequada. Às vezes essas camas king size, muito alta, não é adequado. Como é que ele vai descer? Ele no descer já cai da cama. Então tem que ser uma cama mais baixa, que ele consiga ter um acesso e já põe o pé no chão. O banheiro tem que ser um banheiro enxuto, que não esteja tudo molhado. Tem que ter os pegadores laterais, tanto no vaso quanto lá no chuveiro. Então, todas essas adaptações dentro da cozinha. Os idosos nossos cozinham. Eles gostam de fazer as coisas. Então, não pode deixar lá em cima a panela muito pesada. Então, os utensílios, deixar sempre de fácil acesso para que ele tenha um acesso fácil. Porque às vezes a pessoa pega uma cadeira para subir, pegar uma panela, pegar um arroz lá em cima. O que acontece? Acaba caindo. Porque até a gente às vezes fica muito deitado, a hora que levanta, não dá uma tonturinha. Você imagina o idoso, né? Então essa vertigem, ela pode dar, a pessoa ter um mal súbito, cai e aí está feito o acidente. Quando a pessoa vai chegando nessa melhor idade, é normal que ela já tenha esse medo de cair? Normalmente, eles vão ter esse medo quando eles sofrerem a primeira queda. A primeira. Daí já vai ficando mais medroso, ele já começa a não querer mais fazer as coisas, né? E aí, como você trabalha isso neles? Então, dando força muscular para eles. Daí, por exemplo, a hora que o idoso já anda arrastandinho o pé, já é uma deficiência. Você já tem que perceber, vai cair, é questão de tempo. Né? Aí a gente tem que trabalhar a força muscular, trabalhar para que ele consiga ter a força de quadríceps, a força de glúteo, de abdômen, que ele reforça essa musculatura para ele ter força para caminhar. Esse andar arrastando o pé tem a ver com a marcha do idoso ou não tem ligação? Não, é fraqueza muscular mesmo. Claro que tem dentro desse universo, existem várias patologias associadas que podem estar associadas a algumas deformidades nessa caminhada, né? Mas a maioria das vezes é fraqueza muscular mesmo. Fraqueza muscular por falta de se exercitar? Por falta de estímulo, por falta de se exercitar mesmo, de deixar de fazer as coisas. E isso acontece para nós. As pessoas mais jovens também vão acontecer isso aí. Vai começar a cair, vai começar a ter... Hoje, eu estou falando para você que jovens de 14, 16 anos não têm musculatura. Tá tudo atrofiado dentro da casa, no celular. Aí vai sair, tropeça. Eu atendo de jovem, o que aconteceu? Quebrou o braço. Quebrou a perna. Quebrou aqui. Como? Caiu. Foi jogar bola lá, se machucou. Mas não tem músculo. Você põe a mão no músculo, tudo flácido. Você não gosta? Eu o dia inteiro no celular. Então hoje a gente tem que colocar para o esporte. Hoje as crianças têm que, desde cedo, ser inclinada para fazer alguma atividade, porque senão vai criar uma hipotonia muscular e isso gera lá na frente uma consequência. Um prejuízo vai ser um idoso fraco, aí vai ser um idoso precoce. A sarcopenia, ela tem ligação com essa fraqueza muscular? Sim, com certeza. Hoje os estudos de sarcopenia já estão bem mais avançados, que sabe que os exercícios de membros inferiores fortalecido, você consegue prevenir muito a sarcopenia. Mas os estudos estão muito avançados nisso. Músculos inferiores, de membros inferiores fracos, sarcopenia avançada. Músculos inferiores fortes, sarcopenia reduzida. Então, uma pessoa que agora 30, 40 anos, ela já faz essa fisioterapia preventiva. Quando chegar na melhor idade, a chance de ter sarcopenia é mais ou menos... Muito reduzido. Muito reduzido. Vai viver muito bem, obrigado. Né? A pessoa que entende que o seu corpo é a sua vida, então é o instrumento de trabalho. Então nós temos que cuidar bem do nosso instrumento de trabalho. E essas prevenções hoje... graças hoje às mídias sociais, a gente fala muito mal do celular, mas o celular também nos ajuda muito. Sim. Claro que tem que ser bem... é o nosso computador, toda a informação está aqui. Hoje, a pessoa busca o que quiser de informação. Então, às vezes, a gente é ignorante por não procurar.
Mas hoje tem todas as informações aqui, prontas para a gente. Mas a prevenção é algo fantástico. Hoje, se você ingressar numa atividade, fazer tudo que você for fazer muito regrado, entender o que é para ser feito, pegar um bom profissional, fazer uma avaliação adequada e mostrar para você os caminhos, olha, você precisa melhorar isso, você anda sozinho. Você vai fazer tudo tranquilo. E quando a gente fala na fisioterapia preventiva, os idosos que você atende, você me diria que a alimentação te ajuda a cuidar deles ou não conta muito? Vixe, a alimentação aí eu acho que vai para casa aí de uns 60%. Porque é tudo, a gente é o que come, né? Então, a gente tem que ter uma boa parte nutricional, tanto que se você for fazer um exercício, se você não tiver uma boa nutrição, você nem capta, você nem consegue formar músculo. Então, você tem que ter uma boa nutrição com proteína, carboidratos, tudo dosado da maneira que as pessoas... aí é importante uma nutricionista estar orientando, dependendo da pessoa que vai começar, como ela vai iniciar nesse processo, passar por essa equipe multidisciplinar, é importante demais. E isso é o que nos favorece lá dentro da Clínica Espaço Saúde. Quando a pessoa chega, eu já percebo isso. E lá nós temos nutricionista, temos o clínico geral, cardiologista, tudo para que possa dar esse suporte para o paciente sair de lá, se sentir acolhido, se sentir tratado, falando, nossa, agora eu estou seguro, eu sei o que eu estou fazendo. Ednei, para a gente terminar, quais são os indicadores de sucesso em programas de fisioterapia para a prevenção de quedas em idosos? Hoje, os indicadores vêm falando muito no reforço dos membros inferiores, para que você consiga reduzir tanto a sarcopenia quanto as quedas acidentais. E a higiene dentro do ambiente familiar, que é aquela prevenção dos móveis adaptados, não deixar atrapalhar o caminho dos nossos idosos, alimentação, tudo é um conjunto. Uma coisa só sozinha não vai ter o resultado. Então nós temos que trabalhar numa equipe multidisciplinar, onde um vai dando suporte para o outro, tudo em benefício do paciente. E ele é o único beneficiário de tudo isso. E é por isso que é importante e é gostoso, né? Por isso que eu falo, temos que ser anjo na vida dos nossos pacientes. Então, quando a pessoa nos procura, é isso que nós temos que ver para ele. O que ele está precisando? Ele precisa de uma boa nutricionista. Ele precisa de um bom personal. Ela precisa de uma boa reabilitação. Ele precisa de uma boa fisioterapia regenerativa. Ele precisa melhorar essa dor dele. Ele precisa passar por um clínico geral. Nós orientamos tudo. Falamos, olha, nós temos essa possibilidade. Olha, é melhor se fazer isso, vamos fazer assim. É uma orientação como um todo. Eu acho que a pessoa tem que se sentir acolhida. Nada é forçado. Tudo é mostrado através de avaliações. Olha, você tem esse déficit, você tem esse aqui, você precisa melhorar isso. E é mostrado. A pessoa hoje, através das avaliações, ela consegue ver a deficiência. Diferente de antes que você fala, você precisa fazer isso. Não, hoje eu consigo mostrar para ela nitidamente o que tem que melhorar e o que não precisa. E um dos fatores é melhorar força muscular nos idosos. Ednei, agradeço por aceitar o nosso convite, estar aqui dividindo conosco seu conhecimento e deixo agora o espaço em aberto para as suas considerações finais. Eu estou muito contente pelo convite, Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço. E para mim é uma satisfação poder colaborar com seus ouvintes. Eu também ouço de vez em quando o seu programa, maravilhoso, isso é saúde pública, isso é informação. O que você faz nesse programa é muito importante, porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer, se sente perdida. E através desse bate-bola, dessa conversa que nós temos aqui, a pessoa vai estar ouvindo, ela fala, nossa, é disso que eu precisava ouvir. E essa informação chegou até eles. Muito obrigado, estou aqui sempre à disposição. E quem está acompanhando a gente e ficou com alguma dúvida, quer falar com você, como que faz? Telefone, rede social ou na clínica mesmo? Como que? Nós temos o nosso Instagram da clínica, né, que é Clínica Espaço Saúde, e também pode nos ligar.
lá o meu telefone, o telefone da clínica, é para responder essas mensagens mesmo. Muitos mandam perguntas lá para a gente já direto, daí eu acabo respondendo eles e tal. O nosso telefone lá é o 981 38 80 81. Muito bom. Ednei, mais uma vez, muito obrigada por atender o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. E assim chegamos ao final de mais um Cuidado Idoso. Agradecemos imensamente ao nosso entrevistado, o Ednei Prado, por compartilhar seu conhecimento conosco. E você que está nos acompanhando, não se esqueça de aplicar essas preciosas informações no seu dia a dia e continuarem a nos acompanhar para mais conteúdos dedicados ao bem-estar da terceira idade. Até a próxima edição do Cuidado Idoso.